Olá, amigos, é sempre uma alegria podermos conversar sobre os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Elevemos nosso pensamento em prece até o alto, agradecendo a Deus por esses breves momentos de recolhimento e reflexão. Iremos estudar hoje uma mensagem chamada Males Pequeninos, está no capítulo 2 do livro Coragem, que foi publicado em 1971. A autoria do espírito Albino Teixeira pela psicografia de Chico Xavier. As mensagens de Albino Teixeira sempre nos trazem um ponto de vista inusitado sobre as questões morais da nossa vida, à luz do Evangelho de Jesus. E é o caso da mensagem de hoje. Nesse texto, ele nos alerta que na nossa vida há males grandes e males pequeninos, mas que nem sempre damos a atenção devida a esses últimos, os males pequeninos. Os males grandes seriam as grandes provações, os grandes sofrimentos, as grandes aflições por que passamos na vida. Já os pequeninos seriam aquelas pequenas brechas de invigilância que nos permitimos cotidianamente. Diz ele então que são esses pequenos pontos de vulnerabilidade que nos fazem sucumbir diante das provações. E para ilustrar, ele usa algumas analogias. Por exemplo, ele fala que não é a tempestade violenta que derruba uma árvore robusta, mas a praga silenciosa, quase imperceptível, que lhe corrói por dentro. Por exemplo, uma infestação de cupins. Usa o exemplo da pessoa que atravessa a floresta, dizendo que não é a selvageria do ambiente que lhe impede a caminhada, mas muitas vezes uma pequena pedra no seu sapato ou um pequeno calo no seu pé. Em outro exemplo, ele diz que não é a neblina densa que faz o viajante se perder na bifurcação do caminho, mas a ausência de uma simples bússola. E por fim ele conclui, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes a própria criatura despreza e se expressam por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Muito bem, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa lição. Segundo o autor, os grandes males seriam as grandes aflições que sofremos na vida e os pequenos males seriam aqueles sentimentos negativos, aparentemente inofensivos, que abrigamos no coração. Portanto, na visão do autor, há grandes males que vêm de fora e pequenos males que vêm de dentro, sendo esses últimos os mais prejudiciais para nós. Um grande mal, por assim dizer, seria aquele tipo de dificuldade que foge ao nosso controle. Uma doença inesperada, a morte de um ente querido, uma crise financeira, uma injustiça ou uma violência que sofremos. Já o que ele chama de males pequeninos são as pequenas brechas, os sentimentos e pensamentos negativos que permitimos que se instalem dentro de nós e que nos enfraquecem diante das grandes provações. Esses males pequeninos, somados, irão gerar no nosso coração o ódio, a angústia, o medo, a cólera, e nenhum desses sentimentos nos conduz a um lugar feliz. Portanto, repetindo, há grandes males que vêm de fora e pequenos males que vêm de dentro. Sobre os grandes males, a doutrina espírita nos esclarece que Deus, sendo justo e infinitamente bom, jamais permitiria que um de seus filhos sofresse inutilmente. Portanto, se passamos por uma dificuldade, é porque existe algo importante para realizarmos ou aprendermos naquela situação. Algo importante na perspectiva da vida eterna, da vida futura, da vida espiritual. Na perspectiva da vida material, essas grandes provações aparentemente são um estorvo, porque nos tiram do rumo, nos roubam a tranquilidade. Por isso, nesses momentos de grande dor, é preciso lançar o olhar para além da vida material. É preciso lançar o olhar para algo maior, buscar a Deus dentro de nosso coração e nos perguntar: onde queremos estar quando tudo isso acabar? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica que a crença na vida futura, na vida espiritual após a morte do corpo físico, muda completamente o ponto de vista pela qual encaramos a vida presente. Por exemplo, no ensinamento de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados serão os que suportarem a adversidade, sem revolta, sem desânimo, com resignação, porque um dia a provação terá um fim. A tempestade sempre passa. E Deus, sendo justo e bom, não daria uma pedra a um filho que lhe pede um pedaço de pão, nem colocaria sobre os nossos ombros um peso maior que o que podemos suportar.
A doutrina espírita nos ensina ainda que as grandes aflições da vida são como um remédio ruim que precisamos tomar para restituir a nossa saúde espiritual. Deus sabe o que é melhor para nós. Confiemos no seu infinito amor para conosco. Assim, a pior coisa que poderia nos acontecer diante de uma provação seria ter que enfrentá-la estando enfraquecidos interiormente. E nesse ponto a gente lembra o ensinamento do Espírito Emmanuel ao dizer que em qualquer situação de crise importa menos o que se passa fora de nós e mais o que se passa dentro de nós. Voltando à analogia inicial, nosso desafio é sermos como aquela horte que diante da tempestade avassaladora perde parte de suas folhas e galhos, mas mantém-se em pé por estar solidamente fincado em suas raízes. Se tivermos de enfrentar a tempestade como uma árvore enfraquecida e doente, corroída internamente por pragas e cupins, a nossa jornada será muito mais difícil. Portanto, um segundo ensinamento que podemos tirar dessa lição é sobre a importância de identificarmos em nós os pontos de fraqueza, de vulnerabilidade e trabalhar para que eles não se tornem um problema para nós. Sobre esse aspecto, a gente tem controle. Muitas vezes esses pontos de fragilidade são resultados de atividades, de atitudes aparentemente inofensivas que tomamos. Um exemplo é a pessoa que vive com mau humor constante, de manhã até a noite. E a gente se pergunta, o que será que essa pessoa está construindo dentro de si mesma com essa atitude? Ou aquela pessoa que guarda ressentimentos contra outras pessoas e gasta muito tempo com seu pensamento fixo nessas ideias. Outro exemplo é quando mergulhamos num sentimento continuado de infelicidade e autopiedade, como se ninguém desse valor ao que somos ou o que fazemos. A ausência de fé ou de ligação com Deus é outro mal pequenino que nos enfraquece diante da vida. A mania de estar sempre certo em todas as situações é outro ponto de vulnerabilidade que podemos identificar em nós. O medo excessivo diante das situações da vida também pode ser uma fraqueza. Enfim, cada um de nós, no esforço de autoanálise, saberá identificar onde se encontram os tais males pequeninos, cujo combate muitas vezes desprezamos. E assim podemos nos perguntar, como superar tudo isso? E uma saída possível, que está integralmente de acordo com o Evangelho e com os ensinamentos dos Espíritos, seria o de inverter a regra dos males pequeninos. Se pequenos males nos expõem a grandes danos morais, podemos dizer que os pequenos gestos de amor que colocamos em prática por vontade própria nos preparam para as grandes conquistas espirituais. Lembremos do ensinamento de Jesus, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, bem pequenininha, conseguiremos transportar montanhas. As oportunidades para isso se apresentam dezenas de vezes durante o nosso dia. Uma palavra inspiradora, um comentário edificante, um olhar afetuoso, um agradecimento sincero, um gesto que dissipe a tristeza do outro, um favor espontâneo que remova a aflição na vida de quem nos cerca, um silêncio em prece quando formos envolvidos num ambiente de grande perturbação. Enfim, os pequenos gestos de amor que colocamos em prática por vontade própria nos preparam para as grandes conquistas espirituais. Para exemplificar isso, a gente lembra de uma história muito bonita registrada por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. É uma história que tem muitas lições e a gente sempre volta a ela porque sempre há algum detalhe, algum ponto onde a gente pode extrair o ensinamento. É a história de um mendigo chamado Max. Ele viveu numa pequena cidade, na Baviera, na Alemanha, e morreu quase centenário. Ele não tinha estudo, não tinha família, não tinha onde morar. Quando criança, ele teve uma doença que lhe paralisou ambos os braços, de modo que ele não podia trabalhar. E assim vivia vendendo umas quinquilharias na rua. Mas, na verdade, ele sobrevivia da caridade alheia, das pessoas que lhe davam comida ou abrigo nas noites de frio. Contudo, embora houvesse vivido uma vida de provações muito duras, era uma pessoa doce, alegre e muito querida por todos ali daquela cidade. Praticamente a cidade inteira lamentou a sua morte, compareceu no seu enterro. E uma das moças que morava ali na cidade, sensibilizada por sua partida, começou a orar por ele todas as noites.
Até que um dia ele lhe apareceu num sonho para lhe agradecer as preces. E diz que foi um sonho muito nítido e ela guardou inclusive os detalhes e depois enviou numa carta para o conhecimento do Allan Kardec. O velhinho, nesse sonho, contou a essa moça sobre as muitas coisas ruins que havia feito na encarnação anterior e quantas pessoas ele havia prejudicado por conta do seu orgulho. Contou também que conforme essas pessoas iam morrendo, elas começaram a lhe perseguir no mundo espiritual. Contou também que por inspiração do seu protetor espiritual, do seu espírito guardião, ele entrou em contato uma por uma com essas pessoas, com esses espíritos, até que uma por uma lhe perdoassem sinceramente. Contou depois que, depois de tudo isso, pediu a Deus uma nova oportunidade de voltar à Terra. Pediu para viver uma existência de provações, a fim de experimentar na própria pele os sentimentos, os sofrimentos que havia provocado nas outras pessoas. É um relato muito detalhado e muito emocionante, e vale a pena conhecer essa história. Chama-se Max, o Mendigo, está no livro O Céu e o Inferno. Porém, um dos aspectos que mais nos chama atenção no seu relato, e que tem a ver com o que estudamos hoje, é quando ele diz que a atitude que o sustentou durante toda a existência foi jamais ter se queixado das dificuldades da vida. Nunca um lamento me escapou da boca, disse ele. Então a gente fica pensando, como é que um gesto tão simples, tão pequenino, tão fácil de ser colocado em prática por qualquer um de nós, o gesto de não reclamar da vida, o ajudou a suportar por quase 100 anos uma existência de provações intensas, permitindo que ele saísse da vida como um vencedor, vencedor do ponto de vista espiritual. Aliás, essa é a meta de todos nós, não é? Sair da vida melhor do que entramos. E são os pequenos gestos de amor a Deus, como no caso deste exemplo, e gestos de amor ao próximo, que nos possibilitarão essa realização. O exemplo desse homem que viveu como um mendigo nos remete ao exemplo da árvore, que perde parte de seus galhos e folhas durante a tempestade, mas mantém-se em pé, porque suas raízes estão solidamente fincadas no solo. Era isso, pessoal. Males pequeninos é o nome da mensagem que nós estudamos hoje. Elevemos o nosso pensamento em prece e agradeçamos mais uma vez pela oportunidade deste encontro, do estudo, da renovação de ideias e sentimentos, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita.